e glorificar o nome do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, levantamos nossas mãos, te glorificando o nome de teu Filho Jesus Cristo, por esta grande conquista que o Senhor tem dado à tua igreja neste lugar. Mais uma vez dedicamos este templo a Ti, este lugar a Ti, Senhor. Este púlpito, glorificamos o Teu nome por ele, por o Senhor tê-lo estabelecido, e dedicamos este púlpito a Ti, Senhor. Que aqui somente o Teu nome seja glorificado, que aqui somente o Teu nome seja exaltado. Que este púlpito, Senhor, seja lugar apenas de anunciação da Tua palavra. Que aqui não haja lugar, Senhor, para o profano, que não haja lugar para o imundo, que não haja lugar para o impuro, mas que haja lugar para a glorificação do Teu nome. Glorifica o Teu nome hoje e sempre, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, por esta multidão que está aqui nesta nave e também pela multidão que está ali fora na tenda. Meu Pai, eu quero Te glorificar, Senhor Deus, por estas centenas e centenas de pessoas que foram salvas, que foram alcançadas por esta obra que o Senhor começou há 17 anos. E aqui Gravataí, Senhor, foi uma das primeiras cidades que receberam a revelação que o Senhor havia dado do Ministério Restauração. E agora, Senhor, 17 anos depois, estamos vendo este milagre diante dos nossos olhos. Como falou o Teu servo, Senhor, estamos dentro de um milagre. Como falou o Teu servo, Senhor, estas paredes testificam a respeito da Tua glória. O Senhor Jesus falou que se os homens calassem, as pedras calariam. E eu Te glorifico, Senhor, porque aqui em Gravataí, se os homens calarem, estes tijolos e estas pedras glorificarão Teu nome, dizendo que o Senhor é fiel nas Tuas promessas, dizendo que aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Oh, glórias ao nome do Senhor. Senhor, quando todos os crentes estiverem dormindo, este prédio por si só estará dando glórias ao Teu nome e estará anunciando o Teu nome quando as pessoas passarem aqui pela frente. Aleluia, sim, Senhor. Cada templo construído é um evangelista que prega 24 horas por dia, marcando a Tua presença no bairro, marcando a Tua presença na cidade, marcando a Tua presença na nação do Teu povo, glorificando o Teu nome. Nós Te glorificamos, Senhor Deus, por esta grande vitória que o Senhor concede para o Ministério Restauração, como bem salientou o Teu servo, irmão William, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Permaneça em pé, por favor, e abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Vejamos o que nos fala a palavra de Deus. Nesta noite, Deus me deu uma mensagem com base neste capítulo, que é um dos capítulos que mais tenho pregado durante o ministério que o Senhor tem proposto aos meus pés. Mas nesta noite, Deus me deu uma mensagem, embora com base no mesmo capítulo, totalmente diferente de tudo aquilo que já preguei. Vamos ler a palavra de Deus então, Isaías capítulo 53 e versículo 1. Diz assim a palavra: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado
e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito o meu servo, o justo, com o seu conhecimento. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! 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 Eu vou pedir que você diga uma frase ou duas frases repetindo-me naquilo que vou falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem tem olhos, veja o que Deus tem para fazer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem tem olhos, veja o que Deus tem para fazer. Podemos nos assentar. Oh, glorificado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Meus amados, a palavra de Deus que acabamos de ler, ela nos traz muitas lições. Esta palavra pode ser base de muitas mensagens, de muitas pregações. Esta mensagem que o profeta Isaías profetizou, ela pode ser base de muitos livros, ela pode ser vista de muitos aspectos. Esta mensagem, ela pode embasar esta profecia,
ela pode embasar estudos a respeito dos dons do Senhor, ela pode embasar estudos a respeito da obra vicária substitutiva de Jesus na cruz do Calvário. Esta profecia pode embasar mensagens de cura divina. Esta profecia pode embasar mensagens a respeito de cristologia. Mas nesta noite, o Espírito de Deus põe no meu coração algo que já me fez alegrar-me. Antes que vocês se alegrassem, eu tive o privilégio de, como um cozinheiro prova a comida que faz, eu pude ter o privilégio de comer a comida, não que eu fiz, mas que estou recebendo do forno celestial. Aleluia! Quantos querem comer esta comida, digam glórias ao nome do Senhor. O Espírito de Deus me fez ver aqui, meus irmãos, a respeito da sensibilidade espiritual que devemos ter para compreender o que Deus está fazendo e o que Deus irá fazer. A palavra de Deus aqui nos mostra como que Deus age entre os homens. A palavra de Deus mostra-nos aqui, mais uma vez, a loucura da cruz, a loucura da pregação. A palavra de Deus aqui nos fala, nos mostra que o Evangelho do Senhor Deus, como dizia Martinho Lutero gostava muito de dizer isto. Ele gostava de dizer que o Evangelho salvífico, o Evangelho poderoso, não é o Evangelho das estrelas. Naquele tempo, lá por volta de 1500 e pouco, muitos estavam tentando adaptar, estavam tentando fazer com que os sábios da época, naquele período que iria desembocar então, mais tarde, no iluminismo, em toda aquela tentativa do ser humano de olhar a fé a partir da ciência. Muitos pregadores procuravam mostrar Deus, procuravam converter as pessoas a Cristo, falando a respeito da grandiosidade de Deus, mostrando as descobertas científicas, mostrando as estrelas, a galáxia, mostrando o poder de Deus que teria criado os astros. E Martinho Lutero dizia: Deus não se revela ao homem para salvá-lo com a grandiosidade das estrelas, mas Deus se revela ao homem para salvá-lo com a loucura da cruz. E a palavra de Deus aqui está nos falando de algo maravilhoso, de como se manifesta e de como se revela a obra de Deus na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus aqui está nos mostrando porque muitas pessoas perdem aquilo que Deus tem para fazer nas suas vidas. A palavra de Deus aqui nos mostra porque muitas pessoas desfalecem na fé, desvanecem no seu caminho, perdem o projeto que Deus tem para as suas vidas, porque a obra de Deus é diferente de tudo aquilo que nós pensamos como seres humanos. Nós, como seres humanos, quando nós pensamos em alguma coisa, nós então sempre pensamos em algo grande. Nós, quando vamos construir uma casa, por exemplo, já pensamos na casa grande, já temos o projeto, já temos a planta, juntamos o dinheiro para começar a construir a casa. Quando nós vamos comprar um carro, nós já temos uma entrada para dar no carro, nós já temos uma programação financeira de como vamos pagar aquele veículo. Nós, quando vamos fazer qualquer coisa aqui na face da terra, na nossa mentalidade humana, no nosso racionalismo humano, nós procuramos nos certificar se temos ou não temos condições. Nós procuramos apostar naquilo que nós enxergamos. Quando alguém, por exemplo, vai comprar ações, procura comprar ações de uma empresa, que esta empresa tenha solidez. Quando alguém vai comprar um terreno, procura comprar um terreno num bairro, que aquele bairro prometa.
procura comprar o terreno num bairro onde há infraestrutura. Quando alguém vai comprar um carro, procura se certificar e perguntar para as pessoas que ele conhece: você conhece esse carro? Este carro é bom? Este carro é aprovado? Você, quem sabe, entra na internet, procura fóruns que ali se fala a respeito deste veículo, e você então vai comprar alguma coisa que já está aprovada. Você então vai investir naquilo que você tem segurança de que aquilo está dando retorno, ou tem grande possibilidade de dar retorno. Agora, meus amados irmãos, a obra de Deus é diferente. A palavra de Deus nos mostra que Deus começa as coisas sempre com coisas pequenas. Por esta razão, a palavra de Deus diz: não desprezeis os dias das coisas pequenas. Por esta razão, a palavra de Deus diz que Deus escolhe as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Deus pega as que não são para confundir as que são. Não são muitos entre nós os nobres, os abastados, os ricos. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para mostrar a sua grandeza, a grandeza da sua glória, da sua graça e da sua sabedoria. A palavra de Deus, quando fala neste livro do profeta Isaías, no capítulo 53, a profecia da vinda do Rei dos Reis. Aqui o profeta Isaías não está profetizando a vinda de um homem qualquer, não está profetizando a vinda de um empresário, de um médico, de um engenheiro. Aqui o profeta Isaías está profetizando a respeito da vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está profetizando a respeito da chegada na terra do Deus Criador dos céus e da terra, a respeito do qual João, no capítulo 1, versículo 1, diz: Ele fez todas as coisas. Oh, aleluia! Ele é o verbo, Ele é a palavra. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E agora o profeta Isaías está profetizando a respeito da chegada deste Criador, deste poderoso, do verbo de Deus, do Filho de Deus, do Deus encarnado, do Deus Salvador, do Deus Criador da minha vida e da sua vida, que teria todas as coisas nas suas mãos. E ele não profetiza dizendo, ele virá com grande marketing. Ele não profetiza dizendo, ele chegará num corcel de fogo. Ele não diz, ele chegará numa carruagem dourada. Ele não diz, ele nascerá num palácio poderoso. Mas quando a profecia chega aos seres humanos por meio do profeta Isaías, ela chega com uma mensagem de interrogação. Ela chega com uma dúvida. Ela chega com um questionamento. E o questionamento é este: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? A palavra de Deus fala aqui a respeito de duas coisas. A palavra fala a respeito do que se ouve, e a palavra fala a respeito do que se vê. Quando a palavra diz quem creu em nossa pregação, está falando a respeito daquilo que se ouve. E quando ela pergunta a quem foi revelado o braço do Senhor, está falando a respeito daquilo que se enxerga. Saibam os senhores e as senhoras que nós precisamos ter ouvidos para entender e ouvir o plano de Deus, e temos que ter olhos para ver o que Deus tem para fazer e o que Deus está começando a realizar. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a palavra de Deus em diversas oportunidades diz, a palavra diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra então está nos mostrando que há pessoas que não têm ouvidos. Por isso está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a palavra de Deus está dizendo, em primeiro lugar, que há pessoas que não têm ouvidos para entender o que Deus fala. Depois a palavra de Deus está dizendo que aqueles que têm ouvidos, mas não conseguem
escutar aquilo que Deus fala. Mas o que Deus está dizendo: quem tem ouvidos, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é que não tem ouvidos? Quem é aquele que não tem ouvidos? Aquele que não tem ouvidos é aquele que ainda não nasceu de novo, é a pessoa que não tem o seu espírito sensível à voz de Deus. Quando o nosso espírito está mortificado, quando o nosso espírito está morto nos nossos delitos e pecados, nós então não temos ouvidos, não conseguimos ouvir o que Deus fala, não conseguimos entender o que diz a palavra de Deus. Quando Jesus falou a Nicodemos, Jesus disse: aquele que não nascer de novo, ele não pode então entender o reino de Deus. Ali Jesus usa a palavra ver. A palavra ver ali é ver no sentido de entender. Então aquela pessoa que não nasceu de novo, ele não tem ouvidos para escutar a voz de Deus, e tampouco tem olhos para ver o que Deus tem para que ele ande neste caminho estabelecido por Deus. Paulo, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então a palavra de Deus nos mostra que aquela pessoa que não nasceu de novo e portanto não pode ver o reino de Deus, não pode compreender o reino de Deus, não pode ouvir a mensagem de Deus, ele não tem ouvidos espirituais. Mas também existe aquele que tem ouvidos, mas não consegue ouvir, porque os seus ouvidos espirituais estão tapados pelo seu racionalismo, estão tapados pela sua carnalidade, estão tapados pela sua incredulidade, estão tapados pela sua dúvida. Ele já nasceu de novo, ele tem ouvidos, mas não ouve, ele tem olhos, mas não consegue enxergar. Então aqui a palavra de Deus começa perguntando: quem creu em nossa pregação? Quem é que consegue escutar? Quem é que consegue ouvir o que Deus tem para falar? Romanos 10:17 diz a Bíblia Sagrada: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quando nós conseguimos realmente ouvir a voz de Deus, quando o nosso espírito se abre, quando os nossos ouvidos espirituais estão abertos para compreender o que Deus tem para nós, gera-se o gigante da fé em nosso coração, gera-se o arsenal da fé na nossa vida, e nós começamos a andar não por aquilo que vemos com os nossos olhos físicos, nós começamos a andar não por aquilo que ouvimos com os nossos ouvidos físicos, mas nós começamos a andar por aquilo que ouvimos com os nossos ouvidos espirituais e aquilo que vemos com os nossos olhos espirituais. A palavra então pergunta: quem creu em nossa pregação? Quem ouviu e creu? Quem teve os seus ouvidos abertos para ouvir? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem está vendo? Quem está entendendo? Quem está vendo e entendendo o que está acontecendo? A palavra de Deus então nos fala no versículo 2 como que a obra de Deus começa, e por que é que nós temos que ter ouvidos espirituais e olhos espirituais para entender o que Deus faz. Diz a palavra no versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele. Foi subindo como renovo perante ele. Esta palavra renovo, no hebraico, ela significa uma plantinha muito nova. Esta palavra também era usada para designar um bebê recém-nascido, uma criança recém-nascida. Era chamada desta palavra, traduzida na nossa Bíblia em português, para renovo. Então Deus está mostrando aqui porque é que muitos não creem, porque é que muitos fecham seus ouvidos para a voz de Deus, porque é que muitos fecham seus olhos para o que Deus tem para fazer,
porque quando olham a obra de Deus começando, porque quando olham o mover de Deus, eles olham uma plantinha, eles olham uma plantinha tão simples. Meus amados irmãos, eu pergunto para vocês, qual é a força que tem uma planta que está recém-nascendo? Quando você planta lá uma lavoura de milho, e o milho brota, é muito bonito aquilo, é lindo de ver, mas aquelas plantinhas são tão frágeis, aquelas plantas não têm proteção alguma contra coisa alguma. E quem olha o milho nascendo, não imagina que dali vai sair uma espiga, porque o milho quando nasce, pastor Valdemir também veio lá do campo, conhece o campo. Quando o milho nasce, eu pergunto para o senhor, o milho já nasce com um grãozinho nele? Não. O milho nasce com um projeto de espiga nele? Não. Se você colocar um microscópio, uma lupa, você consegue enxergar o milho, você consegue enxergar a espiga, você consegue enxergar o pendão naquela plantinha? Não vê. Não vê nada, não enxerga nada. Aquela plantinha qualquer um pode pisar, qualquer vaca que entrar ali vai pastar. Você olha para aquilo, não tem aparência, você olha para aquilo e despreza. Você olha, por exemplo, para um pezinho de milho que está nascendo e olha para um pé de cinamomo. Qual que impressiona mais, pastor Valdemir? Cinamomo impressiona mais. Se você perguntar para alguém, olha, alguém que não conhece, alguém que não tem olhos para ver, alguém que não tem entendimento para ver, você mostra para ele uma floresta de cinamomo e mostra para ele lá uma lavoura de milho, quando o milho está como um renovo, está brotando. Eu pergunto, se essa pessoa não tem entendimento, ela vai pegar o cinamomo ou vai pegar aqueles pezinhos de milho, pastor Valdemir? Pegar o cinamomo. Cinamomo enche os olhos, cinamomo é bonito, especialmente se for no verão, porque no inverno já fica feio também. Agora, meus irmãos, eu pergunto para você, o que cinamomo dá? Cinamomo dá só umas bolinhas que não servem para nada, só para criança botar na funda e brigar um com o outro. Cinamomo, ele não traz alimento, cinamomo não mata fome, cinamomo não traz dinheiro, cinamomo não traz recursos. Mas a lavoura de milho, ela traz comida, ela traz farinha, ela traz comida para o animal, ela traz óleo, ela traz inclusive remédios. A lavoura de milho traz tanta coisa. A espiga serve, o grão de milho serve, a palha do milho serve. Oh, glória a Deus! Quem come o milho, cavalo come milho, vaca come milho, porco come milho, gente come milho. O milho serve para todo mundo. Meus irmãos queridos, assim acontece com muita gente. Está se iludindo com cinamomos, está se iludindo com organizações cheias de pompa, se encantam com as coisas deste mundo, aleluia, mas aquilo não tem mais comida, aquilo não tem mais alimento, aquilo não tem futuro, ou é só aparência, é só boniteza. Meus amados irmãos, o mundo é um cinamomo, o mundo é um cinamomo, o evangelho liberal é um cinamomo, o evangelho falsificado é um cinamomo, mas o evangelho genuíno de Deus é como um renovo, ele começa pequeno, ele parece frágil, as pessoas olham para aquela igrejinha ali, aquele grupo de crente, aquelas irmãs daquele jeito, e alguns dizem, essas mulheres aí, olha, que não se cuidam, essas mulheres cabeludas, esses homens que não sabem se divertir, e isto e aquele outro. Saiba de uma coisa, assim aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Olhavam para ele e diziam, é um pezinho de milho, não serve para nada, qualquer um pode chutar, qualquer um pode destruir,
destruir, qualquer um pode derrubar, mas isto é só aparência. Isto é só aparência. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Atrás daquele grão de milho, atrás daquele grão de milho que foi semeado, tem um agricultor. Atrás daquele grão de milho que foi semeado, escute o que eu estou falando, tem um agricultor que pagou um preço alto por aquele grão de milho. Existe um agricultor que planejou, que lavrou a terra, que preparou a terra. Assim aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia: e vindo o tempo, e vindo a consumação do tempo, quando o dono da lavoura disse: a terra está preparada, aleluia. O Império Grego havia espalhado o grego por toda a terra. O Império Romano agora tinha tomado conta do mundo, trazendo paz, a paz romana. Agora havia um momento, a terra estava preparada, e veio o Espírito Santo e plantou aquele grão de milho no ventre de Maria. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Herodes achou que podia destruir o grão de milho, mas não podia, porque tinha um agricultor cuidando daquilo. Era ele que tinha plantado. E o mesmo agricultor que prepara a terra, o mesmo agricultor que lavra, é o agricultor que põe adubo, é o agricultor que depois vem limpando a erva daninha, é o agricultor que vem cuidando, que vem colocando cerca, que espanta a vaca, que espanta a lagarta, que vai cuidar da lavoura. Oh, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, assim acontece com a minha vida e a sua vida. Quando estamos realmente na presença de Deus, nós vivemos não por aquilo que os nossos olhos físicos veem, que os nossos ouvidos físicos ouvem, mas nós andamos por aquilo que cremos. O apóstolo Paulo disse: nós não andamos de acordo com aquilo que vemos, mas andamos de acordo com aquilo que cremos. Quando aceitamos a obra de Deus na nossa vida, quem olha acha que é nada, quem olha nos despreza, quem olha diz que não vai dar certo. Oh, glória a Deus! Eu glorifiquei a Deus quando o auxiliar Eudir falou aqui no começo do culto a respeito do irmão que Deus usou, pastor Aristides Vênis Rodrigues. Deus usou para começar a restauração aqui em Gravataí. Eu não sabia dessa frase que ele dizia, mas vou repetir, achei muito bonita. Glórias ao nome de Jesus. Oh, aleluia, que frase bonita isto. Quando Jesus nasceu, meus irmãos, o pé dele era só um pezinho, era um pezinho de nenê. Aleluia, era um pezinho de milho. Mas Satanás não sabia que aquele pé ia crescer, iria esmagar a cabeça de Satanás. Assim é a obra de Deus na nossa vida. Ela não começa grande, e por isso muita gente perde. Eu vou usar uma expressão aqui: perde o bonde da história na sua vida. Porque quando a obra de Deus passa por ele, quando a graça de Deus chega na vida dele, ele olha e diz: mas isso, é isso. Oh, aleluia. Eu me lembro quando o pastor João César foi o segundo pastor aqui de Gravataí.
Se eu estou equivocado, me ajude, foi o segundo pastor de Gravataí. Quando o pastor João César veio para cá, ele tinha uma pequena construtora, depois montou lá uma loja de R$1,99. Eu disse para ele, pastor João, naquele tempo nem era pastor ainda: irmão João, você aceita ir para Gravataí? Ele disse: sim, pastor. Eu disse para ele: eu não tenho nada para te oferecer, não tenho salário para te oferecer, tu vai te virando por lá, paga as despesas da igreja, e até chegar aos R$700, aí você vai fazer o teu salário vai ser R$700 por mês, se você conseguir. Se sair de lá, se não sair, também não saiu. Não veio pedir para mim. Eu falei para ele. Ele olhou para mim, oh glória a Deus. Era um grão de milho, nem era ainda, nem tinha brotado, ou tinha brotado só uma folhinha. Ele olhou para mim e disse: pastor Huberto, conta comigo. Aleluia. Ele conseguiu ver o que ninguém via. Tem gente que só vem para a obra se oferecer 10 mil por mês para ele, mas glória a Deus, porque tem gente que consegue ver o que os outros não enxergam, que consegue ouvir o que os outros não ouvem. Cada vez que eu chego na Europa, quem sempre me espera ali no aeroporto é o pastor João César, com aquele jeitinho dele, aquele jeitinho alegre dele, oh glória a Deus, aleluia. E agora por último, meus irmãos, ele tinha um carro, e ele doou o carro para a igreja. Ele tinha uma caminhonete Chevrolet muito bonita. Ele disse: pastor Humberto, esse carro aqui é para a igreja mesmo, eu vou pedir que o senhor faça uma assembleia geral, e agora eu quero doar este carro para a igreja. E ele doou o carro dele, que ele tinha comprado com o dinheiro dele, ele doou para a igreja, glória a Deus. Mas sabe, a igreja pegou aquele dinheiro, jogou mais do dinheiro em cima, e agora ele está com uma Mitsubishi, e o nome da Mitsubishi dele é Grandes. Aleluia. Eu disse assim: mas tu virou Grandes, né, rapaz? Grandes, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a pessoa consegue enxergar uma coisa pequena, o que era Gravataí naquele tempo, irmão Gessé, o Senhor é daquele tempo, oh glória a Deus. O que era tanta luta, não é verdade? Misericórdia, oh igreja que teve luta, essa igreja de Gravataí. Quando a coisa parecia que engrenar, tinha um problema, vinha lá uma pessoa meio perturbada, dava uma complicação. Te lembra, meu irmão? Te lembra? Você olhava para aquilo, mas oh glórias ao nome do Senhor, alguém tinha plantado, o mesmo que tinha plantado estava cuidando da planta, oh glória a Deus. E ele foi limpando as lagartas, foi limpando o mal, foi limpando a erva daninha, e hoje estamos aqui com uma lavoura gloriosa, um povo lavado e comprado pelo sangue do Senhor, inaugurando esta igreja. Agora tem que ouvir, aleluia, oh glória a Deus. Tem que ter olhos para ver. Eu consigo pelos olhos da fé ver alguma coisa de onde nós vamos chegar. Eu olho para mim mesmo. Quando eu olho com os meus olhos físicos para mim mesmo, eu me assusto. Eu olho no espelho e começo a ver os sinais da idade. 55 anos. Eu olho para o espelho e vejo: meu Jesus, estou crescendo demais para os lados. Aleluia, essa grandeza é ruim. Eu olho, você sabe, depois que eu tive o Covid, fiquei um pouco esquecido. Aí às vezes eu me vejo, meu Deus do céu, ficando um pouco esquecido.
Não sei se é Covid, se é a idade mesmo. Eu me lembro quando eu fiz, tinha lá 40 e poucos anos, depois do acidente de carro. Eu fui no oculista e disse: doutor, eu tive um acidente de carro muito grave. Eu estou enxergando um pouco mal, acho que foi acidente de carro. Ele perguntou: quantos anos você tem? Eu disse 45. Ele disse, deu uma risada e disse: não é o carro, é a tua idade. Aleluia, glória a Deus. Começamos a olhar para estas coisas, irmão Carlos Almeida, e às vezes a gente se assusta. E aí os nossos olhos físicos dizem: mas será que o plano de Deus vai se cumprir? Será que tudo que Deus mostrou vai se cumprir? Você olha para o seu lado e você vê problemas, vê coisas, diz: meu Deus do céu, como é que vai se cumprir o que Deus falou com a minha vida se eu estou com esse problema? Problema com o filho, problema com a esposa, problema com o marido, problema de saúde. Os médicos disseram que eu vou ter que viver o resto da minha vida dependendo de remédio, dependendo de uma prótese, dependendo de qualquer coisa que você possa imaginar aí, dependendo de uma cadeira de roda, de uma bolsa de colostomia. E você diz: mas será? Você tem que entender uma coisa: você é o que é. Você chegou até aqui porque o agricultor te plantou, porque ele te chamou. E aquele que começou em vós a boa obra, Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou em vós a boa obra, aquele que começou em vós a boa obra, aquele que te tirou lá do pecado, aquele que te trouxe lá do mundo, aquele que te trouxe lá de trás de uma junta de boi, aquele que te tirou lá do mundo, aquele que te arrancou lá do pecado, é Ele que plantou esta semente, é Ele que fez nascer este renovo. Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor. Agora você tem que ter olhos espirituais para ver revelado o braço do Senhor. Arrachagamagaracharabahai, arrabagabachalabarabahalabagarabai, arramacharabagarabaharabahai. Mais ou menos uns 10, 12 dias atrás, irmão William ganhou para Jesus, ou trouxe para Jesus, um amigo seu, um colega seu. O homem com trombose, a sua perna já estava necrosada. E aquele homem chegou ali na terça-feira, ali na sede internacional. E quando chegou o final do culto, eu disse, ele veio falar comigo e disse: pastor, ele chorava, literalmente chorava, escorria lágrimas. Aquele homem estava desesperado. Aquele homem dizia: o que vai ser de mim? Pastor, olha a minha perna, não tem o que cure. Olha a minha perna, não tem jeito. Olha a minha perna. Ele só dizia isso: olha a minha perna. Eu disse para ele: antes de orar pela sua perna, eu quero orar pelo seu coração. Ele disse: mas o problema é na minha perna. Eu disse: mas eu tenho que orar pelo seu coração. Eu tenho que orar para que o Senhor entregue a sua vida para Jesus. Aí sabe o que ele me disse? Ele disse assim para mim: mas eu sou pecador. Eu sou pecador, como é que eu vou me entregar para Jesus?
O que Jesus vai aceitar? Eu sou tão pecador, o senhor não sabe como eu sou tão pecador. Oh, aleluia, oh, aleluia. Mas tinha um grão de milho plantado ali. Tinha um grãozinho de milho que Deus tinha te usado para plantar lá onde vocês trabalham. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Orei por aquele homem, ele se entregou a Jesus. Fizemos uma oração de confissão de fé. Ele confessou a sua fé em Jesus, entregou-se ao Senhor Jesus. Eu ungi com óleo. No outro dia, na quarta-feira, ele chegou lá e falou para o irmão William. O que ele falou? A perna secou, toda ferida. Quem pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor? Ramacharamai. Agora pergunta para mim como é que ele chegou na igreja, irmão William. Vocês acham que esse homem chegou engravatado? Vocês acham que esse homem chegou bonitão? Não, ele chegou de bermuda, de chinelo. Você olhava para aquilo e dizia: estava ali, na primeira fileira do lado, de bermuda, de chinelo. Mas ali tinha uma semente. Aleluia. Quem sabe alguém passou por ele e torceu o rosto. Quem sabe até alguém disse assim: como é que o porteiro deixou entrar um homem de bermuda na igreja? Oh, aleluia. Mas só consegue ver o que Deus tem para fazer, só consegue ouvir o que Deus tem para fazer quem tem olhos. Veja com os olhos espirituais. Deus vai abrir os teus olhos nesta noite. Deus vai abrir os teus ouvidos nesta noite. Eu glorifico a Deus por aqueles que vieram para a restauração, quando a restauração era desprezível. Quando diziam: não vai durar 6 meses, não vai durar 1 ano. Bando de rebelde, bando disso, bando daquele outro. Oh, aleluia. E agora eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. Isso que nós estamos vendo, para quem tem olho físico diz: ó, aqui é o topo. Mas para quem tem olhos espirituais diz: isto aqui é só o começo. É só o começo. Ah, que glória de Deus eu estou sentindo aqui. Sabe o que Deus está mostrando, irmãos? Deus está mostrando assim, ó, olhos como se fizesse assim, ó. Eu estou olhando para vocês e vejo olhos como se estivesse assim, ó, sendo abertos, olhos fechados sendo abertos. Deus está enchendo teu coração de fé. Deus está enchendo a tua vida de fé. Deus está te mostrando o que Ele tem. Podemos muitas vezes desanimar, podemos. Às vezes vem o inimigo tentar colocar tapa-olho em nós. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei de uma viagem de outro país, não me lembro que país. Quando cheguei, meus irmãos, veio aquela enxurrada de problemas. Você sabe, a gente às vezes fica fora e a gente sempre deixa irmãos na frente. Mas muitas vezes os irmãos, eles esperam eu chegar, misericórdia. Aí eu tenho uma recepção maravilhosa. Aleluia, glória a Deus.
Chego no aeroporto, tá os irmãos lá, bem-vindo, pastor Humberto, bem-vindo. Aí eu pego no carro, ligo o celular e começam os outros irmãos. Os irmãos problema 1, problema 2, problema 3, problema... E aqueles problemas. E sabe, meus irmãos, quando vem um problema, te resolve, vem problema, resolve, vem problema, resolve, aquilo não assusta. Mas quando chega uns quantos, quando eles vêm de turma, aí a gente meio se apavora. E eu cheguei na igreja, ali na sede, eu sempre entro pelaquela porta da esquerda, e eu faço a volta assim por trás dos irmãos, e pego aquele corredorzinho junto à parede e subo ao púlpito. Quando eu estou fazendo aquela volta, eu estava arrasado, eu estava assim, atribulado, com tanto problema. Meu Deus do céu, quanta coisa para resolver essa semana. E eu estava ali, e de repente eu ouço a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Eu ouço a voz de Deus. E Deus falou assim para mim: para de ver o que o diabo faz. E olha para esta multidão. A igreja estava super lotada. Foi antes da pandemia isso aí. A igreja super lotada, não tinha mais cadeira. Olha para esta multidão que eu trouxe para esse rebanho. Para de ver o que o diabo está fazendo e olha para aquilo que eu estou para fazer. Aleluia. Aleluia. Muita gente olhava quando Jesus nasce, quando Jesus começa, então crescer, olhavam e diziam: é o filho do carpinteiro, é o filho do carpinteiro, é o filho de Maria, é o filho de José. Mas quando Jesus está com quase 30 anos, ele sai de casa, começa a descer a lomba das montanhas de Nazaré em direção ao mar da Galileia. Pega ali a borda do Jordão e vai descendo em direção ao sul, em direção ao lugar onde um primo dele estava batizando. Aquele homem, aquele rapaz, primo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha ouvidos para ouvir. E ele tinha olhos para ver. E ele está batizando. Ele está batizando. Eu te batizo em águas para arrependimento. Mas depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Pá, batizado. Tem outro, eu te batizo em águas para arrependimento, mas depois de mim virá outro, que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Pá, outro. Aleluia. E daqui a pouco aparece uma plantinha. Daqui a pouco vem um renovo. Desprezível, de Nazaré. Não vem coisa boa de Nazaré. Pobre, desconhecido, filho do carpinteiro, não cursou faculdade, veste simples, sandálias de um aldeão da Galileia.
mas ele encontrou alguém que tinha olhos. Aleluia. E quando todos olhavam para ele e diziam: filho do carpinteiro, pobre nazareno, um galileu desprezível, um aldeão das montanhas, João Batista levanta a sua cabeça e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode levantar as duas mãos aos céus e glorificar ao Senhor. Pare de olhar para o que o diabo faz. Para de olhar: ah, irmão fulano é isso, irmão ciclano é aquele outro. Meus irmãos, você não precisa ajudar o diabo para ver defeito dos teus irmãos. A Bíblia diz que o diabo dia e noite nos acusa diante do Senhor. Você não foi chamado para ser colega do diabo, ficar apontando o defeito do teu irmão, da tua irmã. Você foi chamado para ser colega de João Batista. Olha para o Cordeiro de Deus e anuncia ao mundo: eis aí o Cordeiro de Deus. Pare de olhar para o espelho e só enxergar a tua miséria, as tuas fraquezas. Não olhe para as tuas debilidades. Olhe para a plantinha que já brotou dentro de ti. Para muitos desprezível, para você mesmo desprezível. Mas esta plantinha não foi você quem plantou, foi o Senhor. Oh, aleluia! Deus quer fazer coisas grandes. Foi assim que aconteceu com essa igreja. Coisa linda, né, irmão? O que você achou desse tempo? Maravilhoso. O que o senhor achou aqui, irmão Samuel? Maravilhoso. Agora, o que as pessoas diziam, o que muitos diziam, quando era um lugarzinho alugado? Ah? Na obra de Deus tudo é assim. Vamos dar glória, vamos dar glória, vamos dar glória, vamos dar glória. Vamos ficar em pé neste momento. Aleluia. Eu vou pedir que você repita o que eu vou dizer agora. Por favor, repita o que eu vou dizer agora. Repita o que eu vou dizer agora. Diga assim: Senhor, Senhor, fecha os meus olhos e fecha
os meus ouvidos para o que o diabo está fazendo e abre os meus olhos e os meus ouvidos para discernir o que o Senhor está fazendo. Abre os meus olhos para eu discernir a plantinha desprezível do que o Senhor quer fazer na minha vida. Me ajuda a enxergar isso. Me ajuda a enxergar isso. Me ajuda a enxergar isso. Clama, 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 clama a Deus. Dá para dar glória a Deus aí? Dá para dar glória a Deus aí? Dá para glorificar o nome do Senhor? Oh, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos físicos. Feche os seus olhos físicos e comece a enxergar o que Deus tem para esta vida. Feche os seus olhos e veja o que Deus tem para esta tua vida, para esta igreja, para este ministério, para a tua família, para o Ministério Restauração. Que Deus tem para ti, meu querido. Que Deus tem para São Francisco de Paula. Que Deus tem para Parobé. Deus, abra os olhos do moço. Oh, Rabagabashá, Ragalarahai. Onde está o vocal que estava cantando aqui, o vocal de Gravataí? Vocês podem vir aqui cantar? Aleluia, Rabagashalarai. Oh, Rabagalarahalacabarabashalahalabashaya. Sabe o que o Espírito de Deus está falando para mim? Que esta noite é a noite de milagres. Estamos dentro de um milagre. E nesta noite, dentro deste milagre, Deus vai fazer muitos milagres. Deus quer curar pessoas aqui. Escute o que eu estou dizendo. Deus quer curar pessoas desenganadas pelo médico. A medicina diz assim para você: você tem que conviver com essa doença até o fim da tua vida. Só que eles não sabiam, o médico não sabia que dentro de você tem uma plantinha. Você vai fechar os seus olhos, irmãos. Deus vai fazer muito milagre aqui. Você sabe cantar Poder no Sangue de Jesus? Sabe? Pode cantar esse coro, esse hino. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus.
Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado e de toda a iniquidade. Há poder no sangue de Jesus para te purificar de toda a enfermidade. Há poder no sangue de Jesus para extirpar este mal que está na tua vida. Você vai se levantar. Você, minha irmã, que estava abatida, acabou o teu abatimento. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, minha serva. Estavas abatida. E tens lutado com pensamentos que chegam e te envergonhas deles, porque tens pensado até na morte. E tens dito: como posso pensar em algo tão terrível assim? Sim, eis que o inferno jurou te derrotar. Escute o que eu te digo: o inferno jurou te derrotar, minha filha. Mas eis que hoje o meu Espírito desce sobre ti e abre os teus olhos espirituais, para que voltes a ser não como era, mas mais ainda, porque mais ainda te darei, diz o Senhor. No sangue de Jesus, Ele tem a chave da morte. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Jesus pelo seu sangue, glorifique a Jesus pelo seu sangue. Há poder no sangue de Jesus. Ele tem a chave do inferno e da morte. Jesus já está curando pessoas aqui hoje. O príncipe da paz. Jesus já está curando pessoas aqui hoje. Ele é o Pai da eternidade. Em nome de Jesus, seja expelido este cálculo renal. Ele é em nome de Jesus, até amanhã, ao meio-dia, seja expelido este cálculo renal. No sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Ele tem a chave do inferno e da morte. Em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Seja curado agora, seja curado agora. O inimigo seja curado do coração. já foi Seja curado do pâncreas. Você diabético, receba a cura agora. da sepultura levantou. Jesus está Aí na tenda, receba o milagre de Deus. e o seu sangue é a nossa redenção. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Ele tem a chave do inferno e
A igreja vai vencendo triunfante. Oh, glória! O sangue de Jesus, as vitórias são certas e constantes, e o seu sangue é a nossa salvação. Há poder no sangue de Jesus. Há poder Jesus está curando pessoas aí. no sangue de Jesus. Jesus está curando pessoas aí. A chave do inferno e da morte. Há poder no sangue de Jesus. Rabagabachá.